Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de resistência dos materiais 1, certo? Na aula de hoje, a gente vai tratar da relação entre a tensão e a deformação, certo? Dois conceitos em que a gente já viu aí no nosso primeiro bimestre. Bom, com relação à ementa do nosso curso, certo? A gente está entrando aí no tópico 4, tensão e deformação. Na aula de hoje, a gente vai tratar do diagrama tensão-deformação e da lei de Hooke, certo? Então, vamos começar aí. Bom, a resistência de todo material está ligado na capacidade desse material a aguentar determinada força sobre ele, certo? Determinada quantidade de carga, sem que ele sofra deformações indesejadas para minha aplicação, ok? Então, no caso da minha caneta, eu quero aplicar uma força sobre ela sem que ela quebre. Essas propriedades de cada material, né, tá ligado ao material em si, certo? E a gente consegue obter as características desse material por meios experimentais, né? Que é algo que varia de material para material, até mesmo, por exemplo, o aço às vezes tem alguma mistura e assim ele varia as propriedades mecânicas dele, certo? Com algumas misturas que são feitas no ferro, no aço e em diversos materiais. É, então, cada material é único e cada material tem a sua resistência, certo? A capacidade de aguentar algum tipo de carga, algum tipo de força, certo? Seja ela tracionando ou comprimindo esse material até a ruptura. Então, a resistência desses materiais são testadas por meio de ensaios experimentais. O mais conhecido ensaio é o ensaio de tração-compressão, que é realizado por essa máquina que a gente pode ver no nosso slide, certo? Como funciona? Vamos ver. Como essa máquina funciona, certo? Aqui a gente tem um desenho dessa máquina em que dá para ver que a gente coloca o corpo de prova, certo? O elemento, o material em que a gente quer testar no meio aqui desse corpo de prova. E essa máquina, ela vai aplicar uma força comprimindo e uma força tracionando para saber como esse material vai reagir a essa força. Mas antes disso, é preciso preparar esse corpo de prova, certo? Esse material, ele deve ter uma dimensão adequada, né, para poder encaixar nessa máquina e ele tem que ter um tipo de marcação específica, né? Como a gente viu em deformação, para a gente calcular a deformação, a gente precisa do tamanho anterior, né, e do tamanho atual. Para fazer esse cálculo nessa máquina, eles costumam fazer uma marcação no corpo de prova, certo? Marcam o corpo de prova em dois lugares, numa linha, né? Seguindo uma linha, colocam duas marcações, como se fossem duas bolinhas nesse corpo de prova. À medida que esse corpo de prova for tracionado ou comprimido, dá para ver o tamanho, né, que tinha antes e o tamanho que está atual. A partir disso é feito o cálculo da deformação, ok? Então é preciso fazer essa marcação no corpo de prova, além da medição. É preciso calcular aí a área de seção transversal inicial, né, quando eu coloco o meu corpo de prova na máquina, e o comprimento desse corpo. A partir disso, a gente vai fazer o cálculo também da tensão, né? Que a gente sabe que o cálculo da tensão envolve aí o cálculo da área de seção transversal. Bom, a máquina ela vai comprimir ou tracionar esse corpo, certo? E a força em que essa máquina aplica sobre esse corpo, ela é constante e ela é gradual, certo? Ela é lenta. Ela vai aumentando aos poucos a intensidade dessa força. Até que esse elemento aí, até que o corpo de prova
chegue ao momento de se romper, certo? Bom, a partir desses dados em que eu extraio pelo o meu ensaio de tração-compressão, certo? À medida em que eu for aumentando a força, né, a carga aplicada em cima desse corpo de prova, eu vou obtendo os dados, eu vou obtendo os valores de tensão e deformação. Então, a partir desses dados, eu consigo montar um gráfico que a gente chama de diagrama tensão-deformação com esses valores, ok? Então, existem dois tipos de diagrama tensão-deformação. Existe o diagrama tensão-deformação convencional e o diagrama tensão-deformação real. Nós vamos ver aí a diferença entre os dois, certo? Primeiro a gente vai ver o diagrama tensão-deformação convencional. Bom, esse primeiro tipo aí de diagrama, como é feito o cálculo, certo? O cálculo para tensão, ela é feito utilizando aquela equação que a gente viu em tensão, né? Tensão normal. Ele é feito força sobre a área de seção transversal. Só que a área de seção transversal utilizada para o cálculo desse diagrama convencional, ela é aquela área inicial, certo? Quando eu coloco o meu corpo de prova na minha máquina, eu calculei a minha área de seção transversal inicial, que a gente chamou aí de A0, e é essa área de seção transversal em que eu vou utilizar como cálculo durante todo o meu ensaio, ok? Então, essa área ela é constante durante todo o meu ensaio, beleza? Então, essa é a forma em que eu calculo a minha tensão no meu ensaio. Lembrando aí que o que vai alterar nessa fórmula, certo? É o valor de P, que é o valor da força em que eu estou aplicando no meu material. Bom, a deformação ela é calculada através daqueles dois pontos marcados no meu corpo de prova, né? Como eu disse, ou então por uma forma mais tecnológica, né? A gente utiliza o extensômetro. Para quem não sabe, o extensômetro é como se fosse um adesivo em que eu colo, né, no meu corpo de prova, certo? E através de resistência elétrica ele vai medir aqui para mim a deformação em que esse corpo sofreu. Ok? Então, é uma forma aí mais fácil que a gente tem para medir essa deformação através do extensômetro. Bom, aqui a gente tem o meu diagrama, certo? No eixo aqui, no eixo Y, né, a gente tem a tensão e no meu eixo X aqui eu tenho a deformação. Vamos perceber que esse diagrama está subdividido em 4 etapas. A primeira etapa, que é a região elástica, certo? Constituindo aqui que o meu material está em um comportamento elástico. Na segunda em diante etapa, o meu material tem um comportamento plástico, certo? Então, na segunda etapa aqui, eu tenho o escoamento, o endurecimento por deformação e a estricção. Bom, nessa primeira etapa que o meu material sofre, né? Lembrando que esse diagrama é especificadamente para o aço, ok? Cada material vai ter um diagrama, tensão, deformação específico das suas propriedades materiais. Então, a gente está trabalhando aqui como exemplo o diagrama tensão, deformação do aço. Então, o aço ele trabalha aqui, né, nessa região elástica. A gente percebe que é uma reta, né? E a gente percebe uma certa proporcionalidade, ou seja, à medida em que a minha tensão aumenta, a minha deformação aumenta junto, né? Então, a gente tem essa proporcionalidade até o meu limite proporcional, certo? A partir de instantes depois desse limite proporcional, eu começo aqui a ter a minha tensão de escoamento.
né, no final aqui do meu limite da elasticidade, do meu comportamento elástico. Então, quando eu começo com a minha tensão de escoamento, né, que eu vou entrar aqui na segunda etapa, a etapa de escoamento, o meu material ele já não vai mais se comportar de maneira elástica, ele vai se comportar de maneira plástica. O que isso significa? Significa que qualquer deformação, a partir desse ponto, não vai ser possível mais voltar ao meu corpo de prova em que eu tinha anteriormente, né? Se eu parar o ensaio até esse limite da elasticidade, o meu corpo ele vai voltar ao que era antes, certo? Agora, se depois desse limite da elasticidade eu continuar a tracionar ou comprimir o meu material, ele vai deformar de uma maneira que vai ser irreversível, ok? Então, nessa etapa do escoamento é a etapa que o meu material ele vai se deformar. Percebam que eu não tenho a minha tensão aumentando. Então, a minha tensão continua constante e o meu material continua a se deformar com a minha tensão constante, ok? Então, depois desse escoamento, eu passo para a etapa do endurecimento por deformação. O que consiste, né, no meu material essa etapa. No meu material essa etapa vai ser a etapa em que eu vou ter um estrangulamento do meu corpo de prova, certo? Em determinada parte do meu corpo de prova, eu vou perceber que esse material está se estrangulando, ou seja, a minha área de seção transversal não vai ser a mesma em que eu estava trabalhando anteriormente, o meu A0 vai ser menor, ok? Então, eu vou sofrer aqui um afinamento da minha área de seção transversal em determinada parte do meu corpo de prova. Que, ao diminuir a minha tensão, esse material vai ser levado à ruptura, ok? Geralmente por essa parte que está mais fina, né? Em que a minha área de seção transversal diminuiu. Que a gente vai chamar aí de etapa da minha estricção. Ok? Então, esse aí é o nosso diagrama de tensão-deformação convencional e como o meu material, no caso o aço, está agindo aí, está se comportando no meu ensaio de tração-compressão. Agora a gente vai ver como é aí o diagrama tensão-deformação real. A diferença entre o diagrama convencional, certo? Esse aqui, e o diagrama real é a área de seção transversal em que eu vou utilizar para calcular a minha tensão. No diagrama real, eu utilizo a área de seção transversal real. Em cada instante do meu ensaio, eu vou calcular a área de seção transversal real do meu corpo para eu poder fazer o meu diagrama. O que antes, no diagrama convencional, a minha área de seção transversal é constante, a área inicial. Agora, o meu diagrama de tensão-deformação vai ser a área instantânea do meu material. O que isso vai mudar? Percebam, né, que a nova curva, a nova fronteira aqui do meu diagrama está em azul. Percebam que na minha região elástica ela permanece igual e na minha região aqui de escoamento também. Ela vai mudar a partir do ponto em que meu material começa a sofrer aquele estrangulamento que a gente falou, certo? Então, ela vai ser maior, tá vendo? A minha tensão vai ser maior, até que leva o ponto da minha tensão de ruptura ser bem maior do que a tensão de ruptura convencional, ok? Essa aí vai ser a diferença entre esses dois diagramas. Só que, como a gente trabalha normalmente com materiais de engenharia somente na região elástica, ou seja, nessa região em que eu tenho essa proporcionalidade entre
a tensão e a deformação, certo? Essa área aqui é a área que a gente costuma trabalhar com os materiais. Percebam que ela é exatamente igual aí ao meu diagrama convencional e o meu diagrama real, ok? Então, nessa etapa, não tem diferença. Então, por convenção, a gente costuma trabalhar com o diagrama tensão, deformação convencional, tá? Por conta dessa parte que é mais aplicável não ter nenhuma diferença. Ficou claro? Bom, então vamos continuar. A gente tem, a partir desse diagrama, dois tipos de material. A partir do comportamento que o meu material apresentou nesse ensaio, né, que foi descrito por esse diagrama de tensão-deformação, a gente pode classificar esses materiais em dois tipos, né? Ele pode ser um material dúctil ou pode ser um material frágil. Vamos começar aí a descrever o comportamento dos materiais dúcteis, certo? O que é um material dúctil, certo? Então, o material dúctil é aquele que sofre grandes deformações antes de se romper, como é o caso do aço que a gente viu, certo? Então, aqui, olha, vamos voltar no diagrama. Opa! Vamos voltar aqui no diagrama do aço. Então, a gente percebe que ele tem uma grande deformação até que ele chega finalmente aqui a se romper. Então, o material dúctil, ele tem essa característica. E por ter essa característica, ele é extremamente usado na área da engenharia. Por quê? Porque antes dele se romper e causar alguns acidentes, né, que poderiam ser trágicos, ele demonstra essa fragilidade de forma muito evidente, certo? Então, a gente consegue ver a deformação visível. Por ser tão grande essa deformação, a gente consegue perceber de forma visível. A gente vai ver que os materiais frágeis sofrem deformações microscópicas antes de se romper. Então, essa deformação visível serve aí como um alerta, ok? Alguns métodos para a gente calcular a ductibilidade de um material. Existem dois tipos, certo? A porcentagem do alongamento e a porcentagem de redução de área. Os dois métodos se baseiam no cálculo aí da deformação, certo? Em termos de porcentagem. Bem tranquilo. Alguns exemplos de material dúctil, certo? É o aço, que a gente acabou de ver o diagrama dele. Nós temos o latão também, o zinco e outros materiais que a gente pode pesquisar. Bom, o comportamento de um material frágil. A diferença entre eles é exatamente esse grau de deformação, certo? O material frágil ele aparece pouca ou nenhuma deformação antes dele se romper. Bom, aqui a gente pode ver o diagrama de um material frágil, certo? No caso aqui, a gente está trabalhando com o ferro fundido. Então, o material frágil ele tem uma característica muito, muito impressionante, que no caso da tração, a gente percebe aqui a curva AB, aqui a gente percebe que o material está sendo tracionado. Por quê? Porque a gente percebe que a deformação aqui ela é positiva, certo? Então, o meu material está aumentando de tamanho. Então, aqui a gente percebe que a tensão que o meu material consegue atingir é muito inferior à tensão que o meu material atinge quando ele está sendo comprimido, que é no caso da minha curva AC. Por que comprimido? Porque percebam aqui que a deformação está negativa, ou seja, o meu material ele está diminuindo de tamanho. Então, olha a diferença, né, de
tensão que o meu material consegue suportar. Aqui a gente vai mais ou menos aí na casa de 800 megapascal de compressão, e de tração o meu material se rompe a 150 megapascal, né, de tensão, de tração. Então essa é uma característica do meu material frágil. Em geral, materiais frágeis são porosos, e o que acontece durante essa compressão? Esse material fica mais preenchido quando eu estou comprimindo ele, certo? Estou apertando. Então, essas pequenas falhas microscópicas, elas são preenchidas e o meu material fica mais sólido, mais consistente. Por isso que ela aguenta aí a maior pressão, a maior tensão, né, de compressão. O que não acontece quando ele está sendo tracionado, né? Quando ele está sendo tracionado, ele falha, ele se rompe sem antes apresentar aí praticamente nenhum tipo de deformação, certo? Um exemplo que a gente tem aqui é o concreto. A gente pode ver o concreto aqui no ensaio de tração-compressão. Aqui está sendo aplicado a tração e a gente percebe que ele se rompe sem antes apresentar aí deformações visíveis, certo? Deformações aqui que acontecem são muito microscópicas. Mas, professor, o concreto é muito utilizado na área da construção e tudo. Você disse que materiais dúcteis, né, são mais utilizados na área da engenharia. Mas a gente pode analisar que o concreto ele é utilizado muito quando a gente tem uma força de compressão, por essa capacidade dele aguentar muito essa força de compressão sobre ele, ok? Agora vamos falar aí sobre a lei de Hooke, que é a lei que vai dar essa proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Bom, como a gente viu aí, a maioria dos materiais, quando a gente trata, né, de engenharia, elas trabalham nessa janela do comportamento elástico do meu material, ok? Então, eu tenho uma relação entre a tensão, aqui está escrito errado no slide, ó, é tensão e deformação. Quando a gente está naquele diagrama, se vocês lembram, eu falei aqui nesse vídeo, a gente tem, né, nessa etapa elástica, uma reta em que, ao aumentar a tensão, eu aumento também a deformação do meu material. Então, essa proporcionalidade, ela é medida aí na nossa lei de Hooke, certo? Em que eu tenho aqui o meu módulo de elasticidade, né, que é a minha constante de proporcionalidade entre a tensão e a deformação. É representada aí pela letra E. Bom, o módulo de elasticidade, ela indica também a inclinação dessa reta, certo? Se a gente isolar o E dessa equação da lei de Hooke, a gente tem aí a minha inclinação da reta, que vai ser tensão sobre a deformação. Percebam que a unidade do meu módulo de elasticidade é em Pascal. Por quê? Porque aqui eu tenho tensão, que é dada em Pascal, né? Sobre deformação, que é adimensional. Então, o meu módulo de elasticidade, ele é dado em Pascal. Então, a gente vai ter um módulo de elasticidade aí em megapascal, gigapascal, ok? Então, a gente viu aí que o meu E, que é o meu módulo de elasticidade, ele é uma propriedade mecânica, uma das mais importantes propriedades mecânicas dos meus materiais, certo? E ele vai me indicar justamente a rigidez do meu material em que eu estou trabalhando. Se o meu material for muito rígido, eu vou ter um elevado valor de E, ou seja, materiais muito rígidos, valores de E muito altos. No caso aí do aço, eu tenho um valor do módulo de elasticidade igual aí na faixa de 200 gigapascal. Materiais esponjosos, ou seja, materiais
pouco rígidos, eu tenho baixo valor de E. No caso aí da borracha, eu tenho um módulo de elasticidade aí igual a 0,70 megapascal, ok? Então, esse E vai ser um termômetro que a gente vai ter para a gente indicar a rigidez desse material, certo? Bom, o conteúdo previsto aí para a aula de hoje é esse, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, basta me procurar, tá? Certo? Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Bom, a bibliografia utilizada nessa aula e em todas as aulas que a gente teve até o momento foi o livro do Hibbeler, certo? Resistência dos Materiais, tanto a 7ª quanto a 10ª edição. Esse livro ele tem no acervo da biblioteca virtual disponível para vocês aí através do TOTUS, ok? E a gente tem, dando continuidade, né, ao nosso estudo dirigido, a partir de agora, então, vocês podem aí realizar a leitura do artigo que foi anexado junto ao estudo dirigido e responder algumas questões que foram colocadas aí para você no estudo dirigido a respeito dessa matéria e a respeito também do artigo, ok? Boa leitura para vocês. Boa semana a todos e até semana que vem.